tem que arcar com isso que você está falando, porque você está desclassificando o apóstolo Paulo e agora vai ficar de mimimi porque o pessoal do chat está te desclassificando. Não, pastor. Eu não tô nem pro cara do chat, não, pastor. Eu tô falando, a questão é que o fato é, se você vai contra o que já foi estabelecido do cano da igreja, você é considerado herege. Exatamente, pegou. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Se você vai contra o que já está estabelecido, você é herege. Alô? Alô, pastor César? Olá, quem fala? Eduardo de Brasília. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo. Pastor César, minha pergunta, ela tá baseada, assim, na questão de... como é sempre falado nos programas, sobre seita, né? Eu ouvi um vídeo hoje de manhã falando que até mesmo a igreja presbiteriana agora está sendo considerada como seita. Minha pergunta é porque muitos consideram outras religiões como seita, sendo que a maioria das religiões, elas próprias não se consideram como seitas, e elas consideram as outras religiões como seitas. Exemplo, a Assembleia considera a Adventista como seita, e outro considera a Assembleia como seita. A questão porque somente a Assembleia de Deus, principalmente, não é considerado como seita, sendo que tem muitos ritos dentro da Assembleia que é considerado também como seita. Um exemplo, assim, não em todos, logicamente, não em todas. Se um membro sai da igreja, é meio que proibido falar com esse membro, ou seja, esse membro vira um leproso. Uma característica de seita. E outro ponto também, porque a Ellen White é considerada uma não profetisa, considerada uma profetisa errada, sendo que os próprios protestantes também consideram Paulo como inspirado, sendo que o apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele é falado que ele é um apóstolo por Deus. Ele se autodenomina um apóstolo, né? Será que colocar Ellen White como uma falsa profetisa e seguir todos os ensinamentos de Paulo não seria 2 pesos e 2 medidas? Porque o cristão também, ele leva o ensinamento de Paulo à risca, mais mesmo do que os ensinamentos de Jesus. Mas as cartas de Paulo não estão na Bíblia, não? Sim, estão na Bíblia, estão na Bíblia, mas só que isso... Peraí, se estão na Bíblia, elas são inspiradas pelo Espírito Santo, certo? Não necessariamente, né, pastor? Então, peraí, mas se estão escritos na Bíblia, então elas são palavras de Deus, não é? Não é uma escritura sagrada, não é? Então, a pergunta que eu te faço é, qual Bíblia? Porque a Bíblia também da África tem livros que não tem no nosso. Na católica também tem livros que não tem no nosso. Então, mas eu estou falando dos que tem. Eu estou falando dos que tem. Eu falei do apóstolo Paulo, dos livros do apóstolo Paulo. As cartas, lá na Igreja da África, elas também são consideradas palavras de Deus, não são? Sim, exatamente. A pergunta que eu faço é, por que nós consideramos Paulo como, digamos, um verdadeiro profeta ou apóstolo, se ele fala das coisas de Deus, e por que não consideramos Ellen White também uma pessoa, porque as cartas de Paulo estão na Bíblia. O critério, então, é só estar na Bíblia. Ou seja, se tem verdades aqui que não estão na Bíblia, não vale, é isso? Não. Calma aí. Eu posso escrever um livro agora e esse livro tem um monte de verdades. Exatamente, pastor. Então existem verdades fora da Bíblia? Existem verdades. Só que nós consideramos como inerrante palavra de Deus somente a Bíblia. Então os escritos da Ellen White não são inerrantes palavra de Deus. Os escritos de Paulo são. Então, por quê? Porque nós consideramos. Não, porque está na Bíblia que é considerado palavra de Deus. Então, exatamente. Mas só que a gente esquece, pastor, que a Bíblia foi montada e feita por homens. Não foi Deus que deu essa Bíblia prontinha para nós, pastor. Esse ponto que eu estou falando. Então, mas peraí, mas calma aí, vamos por parte. Vamos por parte. Você é adventista, certo? Não sou não. Você não é adventista? Qual a sua denominação? Então, eu sou evangélico, mas só que o que eu te falo assim, é porque eu vejo que tem 2 pesos e 2 medidas. Não, calma. Vamos trabalhar o 2 pesos e 2 medidas à vontade. Você é de qual igreja? Eu sou da Assembleia. Tá bom. Vamos lá. Quando eu disse para você que as cartas de Paulo são inspiradas, você não está concordando. Você está com a Bíblia aberta aí? Não falei isso não, pastor. Tô falando assim, porque a gente considera as de Paulo inspiradas, que eu também, considero, mas só que também tenho minhas ressalvas também com Paulo,
E porque não consideramos outros escritos totalmente não inspirados. Esse é o ponto. Porque Paulo é totalmente inspirado, e também outros livros da Bíblia, e sendo que o livro de Enoque, sendo que outros livros que estão em outras Bíblias também, não na protestante que fica então, no Brasil. Vamos lá. É um processo diferente. Ó. Você está trazendo outras coisas. Enoque. Vamos por parte. Cada coisa que você traz tem uma resposta. Então vamos lá. Enoque. Enoque, ele é um livro apócrifo. Os livros apócrifos, eles têm a ver com o Antigo Testamento, não com o Novo. Tá? Então, os livros do Antigo Testamento não são gestão da igreja. Nunca foram. Não é a igreja que define qual livro entra ou não entra no Novo Testamento. Quem define são os judeus. Certo? Ou seja, homens, né, pastor? Como sempre. Porque assim, os anjos não vêm aqui imprimir livros. Os anjos não vêm aqui imprimir livros e escrever livros. Quem escreve são os homens, quem imprime são os homens, quem faz o concílio são os homens. E não consideram outras. Esse é o ponto, pastor. Então, mas calma aí, vamos lá. O processo de canonicidade parece que é um problema para você que foram escritos por homens. É um problema? Não é problema. Pastor, o foco é porque nós consideramos certos... Então, é o que eu estou tentando te explicar. Ó. Primeiro, vamos falar só do cânon. Escolhe um cânon, o Antigo ou o Novo Testamento. Qual você quer falar? Porque você está misturando os dois. Então, podemos tratar os dois, mas não dá para tratar os dois ao mesmo tempo. Não, pastor. Então é o seguinte, se nós consideramos a Bíblia a palavra de Deus, para que separar Novo e Antigo Testamento? Não é toda a Bíblia? Então é toda, para que separar um do outro? Então vamos lá, porque são processos de canonicidade diferentes. É uma só palavra de Deus, mas o processo de canonicidade do Antigo Testamento é um. O processo de canonicidade do Novo Testamento é outro. Tá certo? Então, se você falar Enoque, então nós estamos falando do processo de canonicidade do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gestão não é nossa, não é da igreja, é dos judeus. Quem decide isso são os judeus. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 3. Em Romanos capítulo 3, versículo 1, está dizendo que aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. O que os judeus definem como sendo Tanar, ou palavra, ou Bíblia, eles não falam Bíblia, né? Lá tem outro nome, Tanar. O que eles chamam de Tanar, aqueles 22 livros, que são os mesmos 39 da nossa Bíblia, eles são os livros que nós entendemos serem inspirados pelo Espírito Santo de Deus, pertencentes à Antiga Aliança. Ponto. Não tem a ver com a igreja. Os livros do Novo Testamento. Então você citou o apóstolo Paulo. Na 2 de Pedro 3, versículo de número 15, e 16, o apóstolo Pedro, ele chama as epístolas de Paulo, todas elas, ele fala todas as suas epístolas, todas as epístolas paulinas, ele chama de escrituras com E maiúsculo. Então não é que os homens no século IV, Constantino, eu não sei o que você está lendo, mas não é que... isso está na Bíblia. Então os livros do Novo Testamento são confirmados primeiramente entre si. Então, por exemplo, aqui eu estou te mostrando um texto onde o apóstolo Paulo fala assim, ao falar acerca desses assuntos, ele está falando assim, versículo 15, tende por longanimidade, salvação de nosso Senhor, igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, todas, nas quais há pontos difíceis de entender, que inclusive os ignorantes e instáveis deturpam, assim como fazem com as demais escrituras. Ele está dizendo que todas as cartas de Paulo são escrituras. E eu não estou falando de concílio do século III, século IV, século V. Eu estou falando do século I. Eu estou falando do apóstolo Pedro, validando os escritos de Paulo. Então, o processo de canonicidade é diferente do Antigo e do Novo Testamento. Ok? Só assim, um ponto, só para... Eu sei que vai dar tempo, o programa já vai encerrar. Só um ponto assim, beleza. Fala que são escrituras, mas fala que são inspiradas, pastor. O ponto é, a questão que é tipo assim, se vocês criticam os adventistas, e afirma, eu não sou adventista, tá? Se vocês criticam o adventista por seguir a Ellen White, que eles consideram profetisa, também os cristãos seguem a risco o que Paulo fala, ou seja, os cristãos não são cristãos. A senhora Ellen White é uma falsa profetisa. Ela profetizou coisas que não funcionam.
Ela profetizou um monte de coisas que não se cumpriram. Várias coisas. Dá um Google, você vai ver. Tá nos livros dela. Pesquisa uma coisa chamada Veltman Report. Como fala report em português? Relatório. Relatório Veltman. Pesquisa aí, relatório Veltman. Você vai ver que quase 50% de tudo que a Ellen White produziu é plágio. É plágio, ela copiou de outras coisas. Então, não tem como a condição mínima de você pegar uma falsa profetisa como a senhora Ellen White e colocar e falar assim, ó, se Paulo pode ser inspirado, por que a Ellen White não? Porque ela é uma falsa profetisa. É mentira. Aqui, várias coisas que ela escreveu não passa pelo crivo bíblico. Por exemplo, a Ellen White escreveu que uma irmã branca não pode se casar com um irmão negro. Você defende isso? Não, lá. Beleza, lá. Vamos lá. Um exemplo, então. Se Ellen White falou coisa que não fala da Bíblia, Paulo também falou coisa que Jesus não falou. Exemplo, em Gálatas. Paulo fala que eu, Paulo, digo, se vocês se considerarem, vocês não têm parte com Jesus, com Cristo. Quando Cristo falou isso, pastor? Se vocês Paulo também falou. Ó, em Gálatas, Paulo fala coisa que Cristo não falou. Paulo fala em Gálatas 2,5, fala o seguinte, Paulo fala, eu, Paulo, vos digo, ou seja, não foi Deus, foi o Espírito Santo, ele, Paulo, está falando. Se vós se considerarem, vocês não têm parte em Cristo. A pergunta é que eu faço, quando Cristo falou isso? Paulo fala muitas coisas que Cristo não falou. A questão é, a pergunta, foco principal de tudo é... Mas o texto de Pedro que eu te dei, ele fala, Pedro diz que a sabedoria de Paulo foi lhe dada do alto, e isso é o princípio de inspiração. Então o apóstolo Paulo está falando ali sobre inspiração divina. É diferente do Joseph Smith, é diferente do Chico Xavier, é diferente da Ellen White, neste ponto. E se você não concorda, beleza, você tem direito de não concordar, meu respeito, tudo mais. Você só não é cristão. Tá tudo bem também. Você não é cristão. O cristão subscreve a Bíblia como palavra de Deus. Não tem problema o nome cristão. Não tem problema. Não é só um nome também inventado pela religião também. É só um nome. Todos os nomes são inventados. Né? Seu nome é inventado, meu nome é inventado, todos os nomes são inventados. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que quando você quer colocar o apóstolo Paulo da Bíblia, no mesmo pé de igualdade de uma falsa profeta, você não vai conseguir. Porque... Não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que tem coisas que Paulo fala que também não tem respaldo no Antigo Testamento e muito menos por Cristo, mas só que isso é relevado como normal. Se o apóstolo Paulo falou da circuncisão aqui, você está dizendo que não tem respaldo. O Jeremias está falando o seguinte, não adianta nada ser circuncidado, a verdadeira circuncisão é no coração, que é o que o apóstolo Paulo fala também. Mas ele manda não fazer, pastor? É que quando você se converte em... Você é circuncidado? Não. Pois devia. Não, eu não sou judeu. Ué, mas se você quer entrar na fé, você tem que ser circuncidado, né? Você não está contra o que o Paulo disse? Porque o Paulo está dizendo assim, se você é cristão, você não precisa ser circuncidado. Se você não concorda com o Paulo, você circuncida. Não, pastor, não é isso. Não. Paulo fala que aquele que circuncidado não tem parte em Cristo. É isso que Paulo fala. E você acredita que uma pessoa que se circuncida agora, na aliança mosaica, ele é um irmão em Cristo? Por que não seria, pastor? Não, a minha pergunta é, você acredita que a pessoa que se circuncida agora, guardando o sábado, fazendo os ritos, tal, ele é um cristão genuíno? Sim, porque em João 17, palavra do próprio Cristo, o que eu devo fazer para a vida eterna? O que o Cristo fala? Aquele que crê no meu Pai em Cristo e em mim como enviado. É isso que Jesus fala. Não é que não precisa se circuncidar ou fazer qualquer outra coisa, pastor. Então você não é um cristão genuíno, você vai precisar se circuncidar. É isso? Não, pastor, você não está entendendo. Assim, se quiser seguir, segue, mas só que é a questão do seu horário. Eu não sei como é que está a questão do seu horário. Se for o caso, a gente... eu tenho todo o tempo do mundo. Eu estou livre. Eu estou livre a tarde toda. Então, bora então. Tipo assim, vamos lá então. Qual a pergunta que o senhor fez?
A minha pergunta é o seguinte: você está dizendo que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, lá em Gálatas, você está dizendo que Paulo não tinha autoridade para falar aquilo que ele falou. Ele está dizendo que aquilo é dele, não vem de Jesus. Eu estou dizendo, Pedro reconheceu que aquela sabedoria de Paulo foi dada por Deus. Esse é o princípio da inspiração. É diferente da senhora White, que fala... Tem muita coisa que a Ellen White fala que é muito bom, inclusive. Mas assim como tem muita coisa que a senhora White fala que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, nem científico, e inclusive falsas profecias. Tá certo? Falsas profecias. Aí você está colocando o apóstolo Paulo... Quem trouxe a Ellen White na conversa foi o senhor. E aí você está dizendo assim, se a Ellen White é falsa profetisa, então Paulo também é. Se a Ellen White não é inspirada, então Paulo também é. Peraí, mas qual é o princípio? Porque o Paulo, eu li o texto para você, onde Pedro, não é um concílio humano depois, onde o apóstolo Pedro, aquele que foi chamado por Jesus, chama todas as epístolas de Paulo de palavra de Deus. Mas você não concorda. Então, aí eu falei, bom, então se você não concorda, beleza, você só não se apresenta como cristão, você não é cristão, você é uma pessoa que duvida das escrituras do cristianismo. Quais as razões? Não, porque Paulo falou, eu digo que não pode se circuncidar. Eu falei, então, você é circuncidado? Não. Eu falei, então decida. Então, se você quer ficar contra Paulo sobre isso, se circuncida. Não é lógica? Não, pastor, não, nesse é o ponto. Vamos lá. Primeiramente, eu não estou defendendo a Ellen White. Essa não é a questão. A questão é porque alguns escritos são considerados palavra de Deus e outros não são, pastor. Esse é o ponto. Então, eu respondo a pergunta. Os escritos que são considerados palavra de Deus são aqueles que estão dentro do cânon, que passaram pelo teste de canonicidade do Novo Testamento. Os testes de canonicidade, eles compreendem apostolicidade. Então, Paulo é um apóstolo. Eles compreendem o testemunho... Apóstolo, né? Não entendi. Paulo se considerou apóstolo, né? Porque, né, ele se considerou, né? Essa é a verdade. Bom, o Pedro chamou ele de apóstolo, não tá bom? Ué, então, depois que ele se considerou, falando que teve uma visão, né? Quem escolheu Paulo? Quem enviou Paulo, o irmão? Ué, segundo os escritos do próprio Paulo, foi o próprio Jesus Cristo. Não. Segundo Paulo, não. Quem escreveu Atos não foi Paulo. Quem Sim, escreveu Lucas. Atos foi Lucas. E o que é que diz Atos capítulo 13? Que o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo e os enviou. A palavra enviar é apóstolo. Tá certo? Pergunta simples. Porque nós, como o senhor falou, porque nós, é nos proibido, não é proibido, vamos dizer assim, porque muitos não, digamos, não tem esse crivo crítico de perguntar se realmente isso é verdade, por que assim, por que aquilo outro, porque Paulo muitas vezes, ele fala coisas do punho dele mesmo, não fala que foi o Deus, que foi o Senhor, não. Ele fala dele mesmo, Paulo, eu digo, eu afirmo, né, a questão é, se fosse hoje em dia a gente fazer isso, a gente seria considerado um herege. É que nem agora, nesse momento, por vocês e pelo chat aqui que estou vendo, eu sou considerado o maior herege aqui, agora aquele momento. Porque eu estou somente perguntando e fazendo as pessoas pensarem. Esse é o ponto, deu? É que você não está perguntando, né? Você tá desclassificando o apóstolo Paulo. Então, você tem que... Se você e veja bem, para mim está tudo bem. Está tudo bem. É uma conversa franca. Seja o mais franco possível. Só que você tem que arcar com isso que você está falando. Porque você está desclassificando o apóstolo Paulo e agora vai ficar de mimimi porque o pessoal do chat está te desclassificando. Não, pastor. Eu não tô nem pro cara do chat, não, pastor. Eu tô falando, a questão é que o fato é, se você vai contra o que já foi estabelecido do cânon da igreja, você é considerado herege. Esse exatamente, pegou. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Se você vai contra o que já está estabelecido, você é herege. Esse é o ponto, entendeu? É isso mesmo. Por que herege? Porque você está indo contra o que os apóstolos falaram. A igreja tem que tomar uma decisão. O cânon é aberto ou o cânon ele já está fechado? Qual é a tua opinião? Não, o cânon está fechado, pastor, está fechado. A questão é que tem livros que não entraram no cânon, ou seja, qual a Bíblia é a certa? É a nossa, é a da África, é do, sei lá, outro país. Esse é o ponto.
Porque só nós consideramos aquela que nós temos acesso como a verdadeira. E as outras são tudo falsas, é isso? Esse é o ponto, pastor. Eu creio que a pergunta dele é sobre canosidade, né? Ele está